Estamos começando mais um momento com Deus e te convido a abrir a sua Bíblia na Epístola de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Estaremos refletindo hoje sobre equilíbrio espiritual. O que significa equilíbrio? Significa estabilidade, harmonia. Manter-se em equilíbrio significa ter a capacidade de manter-se de pé, sustentar-se, aguentar-se. E no sentido figurado, prudência, domínio de si mesmo, constância. Quando falamos em equilíbrio, pensamos no mundo em que estamos vivendo, porque temos que lutar contra o estresse, a administração do tempo. E devido ao avanço da tecnologia, precisamos administrar bem o nosso tempo, porque ficamos muito no celular, nas redes sociais, pois é o que mais consome o tempo nosso nos últimos dias. Existe um fator muito importante que nós precisamos analisar quando se trata de equilíbrio espiritual. Espiritualmente falando, existe um desequilíbrio espiritual muito grande entre as pessoas. Por que isso? Por falta de amor, falta de perseverar na presença do Senhor, falta de compromisso, falta de continuar servindo ao Senhor em comunhão com os irmãos e com a igreja. Existe sempre aquela desculpa: eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. A comunhão com os irmãos é muito importante. Não deixe de ir à igreja. Por outro lado, não há problema que possa nos afastar de Deus. Criamos certos conceitos de relacionamentos que nos atrapalham. Se o irmão não concorda comigo, fico chateado e deixo de ir ao culto por muito tempo. Se não sou elogiado, deixo de trabalhar para Deus. Se não fui chamado para fazer algo, fico chateado por não terem se lembrado de mim e não terem aceito os meus préstimos. Se o pastor falar algo no púlpito, fico chateado. Digo, isso foi para mim e não apareço mais na igreja. Não podemos tirar conclusões precipitadas, não podemos deixar de fazer determinadas coisas porque as circunstâncias não são agradáveis. Devemos ser constantes e não nos abalarmos com circunstâncias da vida, com as pessoas e com o momento de crise que nós enfrentamos. O sofrimento molda o caráter, nos ensina a ser piedosos, compassivos e aprendemos a glorificar a Deus em qualquer situação. Precisamos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência. Muitas vezes o nosso medo, insegurança, desespero em momentos de crise acontece porque não buscamos mais a Deus em oração como nós devemos. Precisamos orar pelo nosso equilíbrio emocional, porque se nós não conseguirmos ter equilíbrio, não temos condições alguma de ajudar a ninguém. Para que esse equilíbrio aconteça, nós precisamos vigiar determinadas áreas. Precisamos respeitar nossos limites. Nunca faça nada além das suas possibilidades. Você não pode abraçar o mundo sozinho. Delegue autoridades, peça socorro às pessoas, faça uma agenda. Busque a Deus em oração por direção. Seja disciplinado. Procure respeitar o seu tempo, o seu momento. Dizime o seu tempo para Deus. Algo que precisamos aprender. Não ande com pessoas negativas. Elas podem te influenciar para que você se torne negativo em tudo. Fique perto de quem te faz bem. O Senhor está no meio daqueles que te ajudam. Pare de reclamar, viva a vida com alegria. Celebre cada momento da sua vida sendo grato por todas as coisas que você tem. Em vez de pensar naquilo que você não tem,
Agradeça a Deus por todas as coisas que você tem. Comece a fazer isso agora. Pense naquilo que Deus te deu e tem te abençoado e seja grato por aquilo que você tem. A palavra de Deus nos diz que somos o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus. E quem destruir esse templo, o Senhor destruirá. Então você sabe que você tem que se cuidar? É necessário cuidar do seu corpo, da sua mente. Porque o cristão deve ser equilibrado? Para não cairmos em tentação. A pessoa equilibrada nunca toma decisões precipitadas e nem se desespera. Confie em Deus. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 17, nos diz o seguinte: portanto, amados, guardem-se para que não sejais levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Precisamos ser equilibrados em todas as áreas. Precisamos servir a Deus com intensidade, mas não se esqueça de amar a sua família e passar um tempo com ela. Você não sabe o dia de amanhã. O trabalho é muito importante, dignifica o homem. E a palavra de Deus fala que aquele que não trabalha não coma. Mas não se esqueça que você precisa descansar. Precisamos usar deste mundo como se não vivêssemos nele, porque visamos uma pátria celestial, mas precisamos também utilizar cada momento aqui na terra para acelerarmos o reino de Deus. O apóstolo Paulo, quando instruiu os irmãos, ele falou até do equilíbrio da vida diária. Quando ele diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 10 a 12, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos que nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Até em coisas simples dessa vida, o apóstolo deu as instruções para que todos pudessem manter o equilíbrio. Malaquias capítulo 3, versículo 16 nos diz: então aqueles que temeram ao Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. É necessário que cultivemos bons relacionamentos com as pessoas. Deus nos transforma através dos relacionamentos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Concluindo então, para estarmos espiritualmente equilibrados, precisamos examinar constantemente as áreas de nossa vida, como o relacionamento com Deus, a santidade, a leitura da sua palavra, a obediência a Deus, o relacionamento com pessoas, reações diárias de dificuldades que enfrentamos, administração do nosso tempo e administração da nossa própria alma. Examine-se a si mesmo, se cuide espiritualmente. E termino com este versículo, Provérbios capítulo 3, versos 21 a 24. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você, serão um enfeite para o seu pescoço, e então você seguro estará no seu caminho e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Que o Senhor nos conceda a capacidade de nos mantermos em pé. Parece que é muita coisa para ser feita, mas a palavra de Deus também nos afirma que tudo posso naquele que nos fortalece. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus, com paz e segurança.